A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de igualdade racial e de graduação, pós-graduação e pesquisa, tem a honra de apresentar o 7º dia do 1º Novembro Negro da OAB São Paulo. Identidade, memória e resistência. Eixo 4. Reflexões sobre interseccionalidade. Painel 1. Transcender as estruturas. Reflexões sobre o gênero e raça. Evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Boa noite a todas, todas e todes. Quero dizer que nessa noite, em que teremos mais um evento celebrando o nosso Novembro Negro, teremos a honra de contar com brilhantes e ilustres painelistas que irão abrilhantar as nossas reflexões sobre gênero, interseccionalidades e raça. Vamos hoje, nessa noite, contar com as nossas magníficas Neon Cunha, Luanda Pires e Maia Aguilera, com a mediação de Luan Goulart. Dizer que nesse mês de novembro, mês tão significativo, onde nós estamos em pleno calendário dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Então, dessa forma, é imprescindível nessa luta, nesses 21 dias de ativismo, que nós possamos lembrar a triste estatística trazida pelo Brasil, que é o primeiro lugar no mundo em transfeminicídios. Dessa forma, esse Novembro Negro traz essas reflexões que são imprescindíveis para que possamos entender, nessas encruzilhadas das interseccionalidades, quais são os corpos mais afetados, impactados por essas violências. Então, trazemos a vocês nessa noite, nesse evento brilhantemente promovido pelas comissões de igualdade racial, de graduação, pós-graduação e pesquisa, com o apoio da Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Advocacia Assalariada, todas as nossas comissões co-irmãs, para que possamos aqui, mais uma vez, compartilhar esses saberes tão preciosos que serão trazidos aqui por essas intelectuais tão brilhantes. Então, boa noite a vocês e teremos agora, vamos iniciar com a fala de Luanda Pires. Luanda Pires. Vamos lá, doutora Luanda Pires é advogada. Boa noite. Doutora Luanda Pires é advogada, palestrante, pós-graduada em Direitos, pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, coordenadora do Me Too Brasil e presidenta da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABM-LBTI, diretora tesoureira do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, GADVES, membra das comissões da Mulher Advogada e Igualdade Racial da OAB São Paulo e membra da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, com a palavra, nossa querida Luanda Pires. Boa noite a todos, todas e todos. Claudinha, muito obrigada. Sempre um prazer estar com vocês.
Antes de tudo, em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, eu quero parabenizar as comissões responsáveis por esse 1º Novembro Negro aqui dentro da OAB São Paulo, né? Em nome das pessoas, das nossas queridas presidentas, doutora Maria Silvia e a Marilis, também para agradecer o convite da Rafaela Reis e todas as comissões que estão apoiando. Muito obrigada, parabéns mesmo. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje, falando sobre gênero e raça, ao lado de pessoas como a maravilhosa, né, Neon Cunha, que eu amo, você, Claudinha, a Maia e o Luan, para quem eu passo a palavra agora. Muito obrigada. Um beijo, bom evento a todos e todas. Olá, gente, muito boa noite. É uma honra estar aqui, agradeço esse convite à Paula Brito e, em nome da Comissão da Diversidade Sexual, eu me disponho sempre a participar dessa luta coletiva que as comissões de igualdade racial e de graduação, pós-graduação e pesquisa impõem à nossa sociedade, né? Quando nós recebemos os informes de que seria o 1º Novembro Negro da OAB daqui de São Paulo, em 88 anos de história, isso ser o primeiro é muito significativo, num ano muito significativo, que a gente tem uma convergência de lutas. E, neste momento, é muito importante que a gente possibilite que nós todos conversemos, dialoguemos com a sociedade e entre nós. E é por essa razão que é muito importante que nós façamos esse evento. E, a partir desse momento, eu apresento e passo a palavra a Neon Cunha, que é uma mulher negra, ameríndia e transgênera, patrona da Casa Neon Cunha, que é um espaço de acolhimento LGBTQI+, do ABC Paulista. Neon, muito obrigado. A palavra está com você. Obrigada. Luan, só preciso saber, eu tenho quanto tempo de fala? É só uma apresentação rápida agora? Pode falar. Vamos estabelecer, assim, 5 minutos iniciais para a apresentação e depois a gente engata o debate. Tá, perfeito. Bom, basicamente, já disse tudo sobre mim, Neon Cunha, uma mulher negra, ameríndia e transgênera. Como a gente tem essa pauta da interseccionalidade, é um conceito muito bem produzido pela Patrícia Hill Collins, uma mulher negra, mas eu acho que também tem uma outra questão de Brasil, é como a gente tem ressignificado essa questão da interseccionalidade, né? O exemplo máximo que vai surgir é essa coisa, olha, estou numa encruzilhada e as coisas me permeiam. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem esse talento de ressignificar conceitos, proposituras, e talvez seja isso, nossa interseccionalidade, pensando um pouco no conceito da Vilma Piedade no Rio de Janeiro, a dororidade, talvez seja essa, a questão do Novembro Negro, que vai ampliar esse olhar para a gente na questão de gênero, identidade de gênero, classe, condição social, sexualidade, de questionar mesmo o quanto essa mulheridade negra, na sua pluralidade, acessa de fato essa humanidade, como já vinha questionando a Sueli Carneiro nos anos 90, né? Que lugar que nós estamos. E eu acho que esse mês vem bem a calhar e na propositura, quando a gente pensa que é um processo eleitoral que ainda está em curso em muitos lugares, quando a gente faz recordar nessa construção da memória que se chama sufrágio direto. E que lá atrás, o primeiro movimento, considerado o primeiro movimento feminista, se chamou sufragetes, justamente pela negociação do voto das mulheres brancas de classe média, que negociaram e mantiveram um lugar determinado para as outras categorias de mulheres. Eu acho que a questão maior é essa, a nossa reflexão, e a gente já, numa propositura, também agradecer a todas as comissões que eu sou membro colaboradora, e são várias, e aí, de uma forma geral, a OAB, e em especial essa questão mesmo de 88 anos para a gente chegar aqui. É sobre aquilo que a gente tem dito enquanto mulheres negras, os nossos passos vêm de longe, mas a nossa ausência, muitas vezes, cria essa outra dicotomia, né? Quanto tempo mais vai levar para o quê, né? Na minha fala, depois com os slides, eu trago uma provocação da Sojourner Truth, né?
quanto tempo leva a Sojourner Truth, que ela não disse de jeito nenhum naquele discurso, e não sou eu uma mulher, ao contrário, a Sojourner faz uma outra provocação, mas o grande feito da Sojourner Truth é ser a primeira mulher negra a levar um homem branco ao tribunal. Acho que faz justiça a gente estar aqui na OAB, nesse quadro maravilhosamente escurecido, para fazermos outras reflexões sobre interseccionalidade. Porque, afinal de contas, quando o Nicotério está cheio de filhos negros de todos os tons, nós também não podemos esquecer de quem são essas mães desses filhos vítimas do genocídio do Estado, né? E aí a gente não vai ter tempo de discutir colorismo, porque o contingente de jovens negros de pele clara é absurdo. E a gente não pode esquecer que muitas dessas mães são frutos de um relacionamento interracial. É isso. Só para começar um pouco dessa reflexão do tudo junto e misturado, que é a interseccionalidade. Neon, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a doutora Luanda Pires. Pode começar. Para iniciar em 10 minutos. Aí depois voltamos para a Neon. Tá ótimo. Nossa, as palavras neon sempre me tocam muito, assim, de diversas maneiras, porque principalmente, né, na situação que a gente está, não tem sido fácil manter saúde mental, vendo o que está acontecendo e vendo né, a sociedade, parte da sociedade acordando para o que a gente vem falando há tanto tempo, né? Para nós, pessoas negras, para mim, novembro é mais um mês para que a gente honre a nossa história, a nossa ancestralidade, para que a gente honre mulheres como Teresa de Benguela, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, para que a gente comemore a vida e a resistência dessas mulheres, como Sueli Carneiro, Leci Brandão, Angela Davis, Neon Cunha, Maria Silvia, que estão aqui conosco, e tantas outras que já lutaram e continuam lutando para que nós estejamos aqui hoje. Porque é graças a todas essas mulheres negras, todas aquelas que foram escravizadas, que tiveram seus corpos mutilados, exterminados, que pessoas como eu, né, depois de 88 anos na OAB, depois de tanto, podem chegar aqui sendo ouvidas por vocês que estão e dizer, enquanto sociedade, a dívida de vocês com a população, com toda a população minorizada, e como a gente está falando aqui sobre interseccionalidade, eu vou falar minorizada sim, porque enquanto somos pessoas negras, enquanto mulheres, enquanto pessoas LGBTI+, enquanto corpos, nós não somos minoria quantitativas nesse país, nós fomos e continuamos sendo minorizados, minorizades, graças à estrutura de sociedade colônia que a gente mantém. Por isso, novembro, para vocês, branquitude, mais do que nunca, deve ser visto sim como o mês da consciência, que apesar dos 132 anos da falsa abolição, do movimento negro ter se articulado, está falando sobre raça e racismo há tanto tempo, apesar da gente estar em 2020 e a gente tem uma Constituição Federal desde 88, que estabelece que todos somos iguais perante a lei, que nos garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Apesar da gente ter a lei antirracismo desde 89, que define ali os crimes resultantes de preconceito, raça e cor, e a gente não ter nenhum julgado dentro dos termos, dentro dos ditames dessa lei, porque a gente ainda mantém essa estrutura colonialista, né, que subalterniza, mata e deixa morrer todos os corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica, que é heterocisnormativa, branca. Isso é muito grave. A desumanização dos nossos corpos sempre foi uma realidade, isso não é novo. Um corpo negro, um corpo LGBTI+, nesse país, nunca teve todos esses direitos fundamentais garantidos, né? Direitos tão intrínsecos a todo e qualquer cidadão, que um corpo de um homem branco, hétero, sequer pensa sobre eles. E isso, para uma operadora do direito, para um advogado, é muito triste reconhecer. Né? Esses corpos, eles sequer são vistos nessa estrutura que a gente ainda se recusa a olhar como corpos providos de humanidade. A desumanização sempre foi uma realidade. E nós, enquanto sociedade, né, enquanto vocês, enquanto pessoas privilegiadas, sentadas aí na redoma de privilégios, que se recusam a enxergar, porque e privilegiados, sim, a gente precisa tirar as mãos, os olhos, a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira. Todos que estamos aqui agora somos privilegiados de alguma forma,
porque nós temos pelo menos acesso ao conhecimento, nós temos acesso a locais cerceados a mais da metade da população desse país. Então, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios para que nós possamos nos entender e reconhecer, sim, e aceitar que corpos negros, corpos de mulheres, corpos LGBTI+, nesse país, nunca tiveram garantido esses direitos fundamentais, que são tão intrínsecos a todo e qualquer cidadão. Então, por isso, eu agradeço, parabenizo mais uma vez ao AB São Paulo por estar abrindo, né, a diretoria da casa, por estar abrindo esse espaço, porque é isso, é reconhecer, é trazer para a pauta, que a gente está, trazer para o centro das discussões esse debate, porque não dá mais para a gente continuar debatendo de forma tão rasa, debatendo não, porque a gente ainda, enquanto sociedade, está negando a existência do racismo, está negando a existência desses corpos, está negando a entrada e permanência desses corpos na sociedade. Não dá mais. Então, muito obrigada e parabéns à casa, parabéns, Neon, pela sua fala de abertura, que é, enfim, sempre maravilhosa. Luan, devolvo a palavra para você. Obrigada. Muito obrigado, Luanda. Agora eu passo a Neon Cunha, que com certeza vai trazer algo que vai nos deixar maravilhados aqui. A doutora Cláudia Luna daqui a pouco vai soltar algum comentário que a gente sempre se surpreende com a Neon Cunha. Então, na verdade, eu tinha feito uma outra propositura para o painel. Eu vou precisar de um pouquinho de mais que 10 minutos, talvez eu estique um pouquinho para 20, e aí vocês me descontem depois. E eu vou usar os slides, que eu acho que alguns princípios básicos precisam ser pontuados. Eu sou dessa que tem discutido muito o processo educacional, didático, para que as pessoas incorporem outros pensares, outras produções, e eu vou tentar ser bem veloz. Eu vou compartilhar aqui a tela, espero que eu consiga. E aí a gente vai seguir aqui num contexto bem vapt-vupt, daquele que eu gosto de fazer, de dar uma pensada juntos. E já falo que todas as vezes que eu penso junto, é uma troca de conhecimento, é uma troca de informação, não tenho a menor pretensão de trazer conceitos no aberto, mas acho que algumas coisas precisam ser pensadas. Eu vou apresentar de uma maneira um pouco rápida, assim, para otimizar o nosso tempo, mas é isso, eu acho que não tem outro jeito, porque algumas coisas precisam ser fundamentadas, e contra os fatos não há argumentos. Né? Não é bem isso que o direito diz o tempo todo, e parece que para as pessoas não cisgêneras existe um questionamento o tempo todo do que elas estão falando e quando surgiu esse pensamento. Né? Let's go. Vocês estão vendo os slides bem? Então, é isso. Eu vou só olhar minha tela para poder facilitar. Eu acho que esse é o pensamento que mais tem me movido ultimamente, que é esse da Sueli Carneiro, né? Ser mulher negra, experimentar essa condição de asfixia social. E aí, se eu pensar neste lugar de negritude, numa constituição social, eu vou ter que repensar o que tem acontecido e que as pessoas não se sensibilizam. Recentemente, a gente vê ataques a homens negros que culminam com as suas mortes de forma muito violenta. E aqui não é fazer um paralelo sobre a dimensão da dor, mas é questionar o que faz que determinadas dores sejam dignas de uma comoção nacional e outras não. Porque é que a gente consegue, em algum momento, pensar em George Floyd. Eu não consigo respirar, mas a Sueli Carneiro, já nos anos 80, já dizia que ser uma mulher negra é uma condição de asfixia o tempo todo. Por que será que isso não foi escutado lá atrás? Será que se a gente tivesse pensado um pouco sobre essa condição da mulher negra, nós tivéssemos uma outra situação que tivesse poupado Cláudia da Silva Ferreira, em 2014, teu corpo arrastado 350, 500 metros pelos agentes do Estado? Ou o que faz com que a gente consiga se mobilizar, mas não consegue, para uma mulher que tem um nome preservado na Zona Sul de São Paulo, em 2020, pisoteada, assim como George Floyd? Né? O que faz que a gente tenha uma questão seletiva, uma mulher que vai em defesa de jovens negros, e a gente vê a imagem falar por si só. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como o outro. É o seu privilégio. É o seu lugar de norma
que define quem é e quem não é. A gente precisa pensar que gênero é uma construção social que vem do século XV, onde a associação do genital com a ideia de sexo vai se estabelecer de forma definitivamente. Até o século XVIII, que nós tínhamos, era o pensamento unissex. Acreditava-se que, inclusive, a mulher era incapaz, a mulher cisgênera, se a gente pensar, hoje, era incapaz de expelir o pênis por ausência de calor. Para qualquer dúvida, a vagina de Versalhes, de 1611, uma reprodução, uma gravura de metal, que retrata o período do isomorfismo. E aqui, de novo, o útero seria um pênis invertido, os ovários seriam testículos e assim por diante. Né? A gente tem que pensar que era o controle do homem, da academia, da religião, num pacto também interseccional para dizer aonde cabia o lugar do segundo sexo, dessa inferiorização. Quando eu leio esse preâmbulo do segundo tomo da Simone de Beauvoir, eu estou condensando as tantas outras páginas que antecedem e estou apresentando de forma concisa o que a Simone vinha pesquisando, que não é uma ficção, né? O que é isso? Quem pensava? Como se construía isso? Que, de fato, para chegarmos em 2006, numa definição da identidade de gênero produzida pelos princípios de Yogyakarta no Sudão, por ser um lugar extremamente machista, com a coordenação ou a co-presidência da Sônia Correia brasileira, que vai dizer: compreendemos identidade de gênero, aprofunda sentido de experiência interna individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha a modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismo, lembrando que a Constituição do país diz que ninguém será submetido à tortura e não fará nada que senão em função de lei. Mas por que será? Porque determinada categoria de pessoas existe essa imposição. Por isso que a gente lutou pela despatologização, por isso que a OAB, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, tem um papel fundamental nessa produção, assim como também a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, junto às pessoas não cisgêneras e carceradas. E aí, basicamente, cisgênero está bem grande no masculino, porque a gente precisa lembrar que transgender vem do inglês, e no inglês ele é neutro, mas aqui nesse país a gente precisa entender que a linguagem, a expressão é sistema de opressão. Mulher transgênera, não mulher transgênero. Eu nunca ouvi alguém falar mulher bonito. E mais com respeito às pessoas não binárias, que estão questionando o gênero para além de tudo, e as pessoas intersexo, que têm essas questões de fato nos seus corpos marcados, são violadas desde a mais tenra infância, quando seus genitais são decididos por outros, quando seu destino em vida é decidido logo no seu nascimento por mera observação, e sim pelo privilégio cisgênero de dizer: você precisa pertencer a essa norma, você precisa ter determinado genital para pertencer a determinada categoria. Identidade de gênero é reconhecimento próprio, é construído ao longo da vida, não é estabelecida no nascimento. Expressão de gênero, o corpo é o organismo do gênero. É isso que a Sojourner Truth falava lá atrás. São marcas, gestos e comportamentos de determinada cultura. Sexualidade, plural, múltipla, instável, refere-se ao desejo, à afetividade, às práticas sexuais. Genital não define o gênero, difere da abstração macho e fêmea, porque você dá conta disso. Resgatando essa interseccionalidade, pensando nessa contribuição, a gente precisa voltar muito lá atrás, em 1591, com a Chica Manicongo, considerada a primeira travesti não indígena do Brasil. Chica Manicongo se recusava a atender por outro nome que não Chica, se recusava a usar outro estágio que não de mulher que era. Mas, no final, foi obrigada a se vestir com roupas de homem. Chica é condenada pela Santa Inquisição. O seu maior crime: vestir-se com trajes de uma feiticeira baiana. Para quem não consegue imaginar, o mais próximo que eu tenho é essa imagem do Rugendas. O segredo maior de Chica Manicongo está no seu nome. Chica Manicongo, Manicongo, Maniocongo, que quer dizer rei, rainha, realeza de Congo. É sempre bom lembrar que esta mulher veio para cá na sua condição de mulher, mas eles, os brancos, com suas fés, disseram que nem mulher, nem gente, porque ser negra e de ter determinado genital não lhe permitia existir na condição de que fato era. Mas Chica, que já vivia no Congo, não como travesti, mas como cudina, e as cudinas tinham o mesmo papel social de uma mulher cisgênera.
A Sojourner Truth, que nunca disse eu não sou uma mulher, estabeleceu um outro nexo mais importante. Tenho músculos como qualquer homem, realizo tanto trabalho quanto. Arei e colhi, ceifei, debulhei. Algum homem consegue fazer mais que isso? Tenho ouvido muito sobre a igualdade do sexo. Sou capaz de carregar tanto quanto qualquer homem e de comer também, quando consigo comida. Sou tão forte quanto qualquer homem que vive. Isso é muito importante quando eles vão usar fatores biologizantes para dizer qual é o destino de uma mulher. Por que será que uma mulher transgênera não pode competir com outras mulheres quando o Comitê Olímpico Internacional diz as taxas hormonais estão de acordo? Ela é uma mulher. Mas por que será que esse país tão retrógrado questionam? Por que será que a gente não consegue a mesma comoção para Verônica Bolino em 2015, exposta pelos agentes do Estado? Por que será que Luana Barbosa, que viveu 4 anos como Luan Vitor, não gerou uma comoção nacional? O julgamento ainda acontece. Dá para ter uma decisão. É por ser preta, pobre, do interior? Mãe, qual é a questão? Luana desejou e decidiu que o seu filho não teria a mesma vida. Os agentes do Estado pegaram Luana na porta da escola, buscando o filho para o curso de computação. Do outro lado da rua da escola morava a mãe. Que nação é essa que não se comove quando uma filha, uma mãe, uma mulher lésbica, negra, uma mulher com passagem pelo sistema penal é executada? Que nação é essa que não se mobilizou? Porque talvez, se lá em 2017 tivesse tido uma comoção, talvez muitas teriam sido preservadas. Dandara Keita de Velázquez, não a Dandara de Santos. Veja o jogo perverso que tem a norma e o privilégio. A imprensa batizou Dandara Keita de Dandara dos Santos. Mas Dandara escolheu ser Dandara em Fortaleza, Ceará, e vejam bem, ela que escolheu ser Dandara em homenagem a outra Dandara de Palmares, morreu no conjunto de Palmares, executada por homens, com rigores que eu diria que são de leis Abrahama, paus e pedras, insultos. No final, com um tiro numa viela, ela é executada. Para finalizar, eles jogam uma pedra na cabeça de Dandara. No boletim de ocorrência, no atestado de óbito, assim como o de Luana Barbosa, traumatismo craniano. Gisberta Salles, porque há solução. A Gisberta sai de São Paulo, da Casa Verde, vai viver na Europa, fugindo das perseguições, das operações de extermínio, como Rondão, Arrastão, Riquete, Tarântula, que eram as operações que eu assisti, de extermínio da população de mulheres trans e travestis no centro de São Paulo, e que se espalhou pela região do Grande ABC, Osasco, Guarulhos e outras tantas regiões. A Gisberta chega na Europa falando 13 idiomas, tentando pensar na vida como tradutora. Não consegue, transformista, tenta manter a vida, acaba as condições da transformista, prostituição, sorologia HIV positiva. É executada por jovens de um internato. Gisberta é molestada durante 30 dias. Um dos jovens é a reconhecer do tempo que ela vivia com a mãe. No final dos 30 dias, ela já debilitada, esses mesmos jovens que começaram alimentando Gisberta, cutucaram com cabos de vassoura para saber se ela estava viva. Ela não respondendo, eles deram ela por morta, jogaram num poço. Gisberta morreu afogada. Mas Gisberta, diferente do que acontece no Brasil, foi preciso de uma única brasileira para gerar a lei de identidade de gênero, talvez a mais avançada do mundo. Gisberta hoje dá nome à parada de orgulho LGBTQIA+, da cidade de Porto. E a gente ainda está discutindo ideologia de gênero que nasceu nos anos 90, quando a gente tem uma sinistra das maldades que prega esses conceitos, mas que nasceu para controlar o corpo das mulheres cisgêneras na questão do aborto. Da mesma forma que um feminismo que exclui mulheres trans, que se diz feminismo radical, mas sou da turma da Melinha Teles, que diz feminismo radical é aquele que não vai negociar nenhum direito de nenhuma mulher. Esse feminismo que exclui, que se juntou com a Congregação para a Doutrina da Fé do Conselho Pontifício da Família, conhecida também como Santa Inquisição, nunca discutiu a questão racial e tampouco a questão de classe. Se o seu feminismo não cola na favela, se o seu feminismo não está discutindo questões de classe, raça e gênero, reveja que ainda dá tempo. Cissexismo é a crença que o gênero da pessoa seja de alguma forma mais legítima que aquela de pessoas trans.
Isso se manifesta de várias formas, como, por exemplo, a exigência de que pessoas trans tenham que se submeter a um longo processo patologizador para ganhar o reconhecimento de sua identidade que pessoas cis já têm garantido na nascença. Para finalizar mesmo. Nós temos que nos perguntar de quem estamos falando, como dizemos, mulher, pois me parece que só faremos algum progresso quando mulheres que sempre foram marginalizadas da categoria mulher, ao qual sempre foi a respeito de mulheres brancas de classe média, mulheres que sempre tiveram que batalhar, tornar-se o símbolo dessa categoria. Que tal seria se, digamos, uma mulher trans negra que luta contra a violência, que luta contra o sistema prisional? Que tal se essa mulher ocupar o lugar simbólico da categoria mulher? Parece que nós sempre aceitamos como norma as pessoas que já têm privilégio. Por que é que nós não podemos aceitar que as pessoas que tiveram que lutar por reconhecimento, lutar por sobrevivência, lutar por liberdade, é que deve tornar-se a norma, o símbolo ao qual devemos aspirar? Na imagem, Esther, uma jovem que eu conheci aqui em São Bernardo, morre aos 34 anos de idade, no dia 11 de novembro deste ano. Esther morreu queimada, 80% do corpo, moradora de rua. Esther já havia vivido como travesti durante boa parte de sua vida. Com medo, Esther resolveu recuar na sua imagem de mulher e tentou se camuflar na cisgeneridade. Esther esse ano decidiu que era impossível não ser Esther. Mas 4 dias antes do seu aniversário, Esther foi executada, queimada. O que faz que Esther não esteja nas páginas dos jornais? O que faz com que Esther talvez não seja vista como uma mulher? O que faz com que a gente ainda decida sobre quem tem privilégio? O maravilhoso texto da Angela Davis, de março de 2017. Eu queria mesmo começar essa estrutura quase que didática para provocar os nossos pensares. E, afinal de contas, o que é ser mulher em 2020 para 2021? Eu sou aquela que vai comer muito bolo em domingo. Maravilhosa, Neon, muito obrigada. Espero não ter estourado muito tempo, gente, só isso. Não, tá tudo bem, estamos tudo encaixadinho aqui. Agora eu tenho a honra de apresentar a Maia Aguilera, que é indígena Itonama, representante da arte jovem LGBT no CONANDA e cofundadora da Defende, Rede Feminista de Juristas, e também é membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Maia, muito prazer, a palavra está com você. Muito obrigada, Luan. Um prazer te ouvir, Neon, sempre maravilhosa. Eu queria me desculpar pela demora, pelo atraso, que eu estava no outra live, que cavalou e atrasou e tudo, mas bem ruim, né? Mas, de toda forma, eu agradeço pelo menos ter ouvido a fala da Neon, que, nossa, sempre demais. Queria trazer alguns elementos aqui sobre interseccionalidades de gênero e povos indígenas. E também falar um pouco, eu não consigo não falar, né? Um pouco da questão LGBT, um pouquinho pelo menos, porque não sai, né? Não sai de nós, né? A gente não tem como não abordar, apesar de eu ter certeza que a Luana e a Neon já me contemplaram, vai acabar pegando uma pontinha. Eu acho que a gente tinha que pensar, assim, que, em primeiro lugar, que o sistema hoje de opressão, exploração que tem aqui no Brasil, na América Latina, ele é importado. Entendeu? Ele veio com o invasor, ele não é original daqui. E isso eu acho que tem uma relevância importante para a gente acabar não caindo em debates, muitas vezes academicistas e, enfim, ou muito teóricos e tal, de coisas do tipo, existe classe sem gênero, gênero sem raça, não sei, tipo, não, gente, não tem, assim, não existe, assim, isso não existe. Não existe capitalismo sem patriarcado, não existe classe sem raça no Brasil. Essa visão de classe trabalhadora branca é uma coisa da Europa, não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver com a América Latina, não tem nada a ver com o Brasil, não tem, né? Então isso tem que ficar bem evidente. E não existe gênero sem raça também, né? E eu acho que é uma coisa que é importante, que eu queria pontuar também,
fazer é que toda essa exploração, essa opressão, ela se manifesta nos nossos corpos. Então, ela não existe também no abstrato, ela se manifesta na gente, né? Nos nossos próprios corpos. E esse sistema que é importado, né? Tem uma religião, religiões, né, baseadas no cristianismo, que, de certa forma, enfim, originalmente, né, pelo menos, consideram o corpo como uma fonte de pecado, né? E principalmente os corpos femininos como uma fonte de pecado. Então, historicamente, lá na Europa, vou colocar assim, né? Foi negado o direito da mulher branca lá ao próprio corpo, ao próprio prazer e tal. E isso chega aqui no Brasil para as mulheres indígenas e de uma forma extremamente violenta, né? Porque se para aquelas mulheres o prazer era negado, porque elas eram colocadas num lugar de santa, de esposa, de mãe e tal, aqui para as mulheres indígenas e para as mulheres negras também, né? E, enfim, as mulheres racializadas, isso não é, o lugar que é colocado é um lugar de disponibilidade para o prazer masculino e extrema violência. Tanto é que esse país ele é fundado no estupro colonial, né? Essa foi a forma de tratamento dos corpos das mulheres indígenas pelo invasor que chegou aqui, pelo europeu que chegou aqui, né? Então, e a miscigenação, que é tão romantizada, tal, ela vem do estupro colonial. Até saiu uma pesquisa que vocês devem ter visto na internet, né, que demonstra que a maior parte, né, acho que não sei se é dos casais interraciais, mas das pessoas que, né, se juntaram, a maior parte são homens brancos com mulheres negras ou mulheres indígenas. Isso já é um indicativo desse processo de estupro colonial que nem sempre é reconhecido, mas que existiu e existe, né? Porque, na verdade, a disciplina dos corpos dos povos indígenas, ela passou por um genocídio, um etnocídio perversos, né? Que não é, enfim, acho que o estupro colonial é o exemplo do que a gente vê de mais evidente disso, né? Mas todo o processo de colonização e de etnocídios e genocídios passou pela tentativa de controle desses corpos, como, por exemplo, proibição da nudez, proibição da poligamia, proibição de uma série de costumes que passam tanto pelo corpo, chegando até a terra, né? Imposição de uma forma de plantar, de se relacionar, de morar, de viver tudo, né? E que tudo passa pelo corpo. E de uma maneira extremamente violenta, que não pertence aos povos originários da América Latina. Uma coisa que é interessante de a gente saber, inclusive, é que, por exemplo, os povos indígenas nunca bateram nas crianças, nunca castigaram fisicamente as crianças. Era das coisas que mais deixava a galera chocada, era o negócio dos europeus ensinarem batendo nas crianças, com castigo físico. E isso nunca aconteceu, assim, né, com os povos originários do Brasil, tanto é que era um dos pontos de choque mesmo, né? Essa disciplina dos corpos, toda vez que ela tem essas regras, né, brancas, europeias, cis heteronormativas, toda vez que elas são questionadas, principalmente pelos corpos femininos, elas são punidas com extrema violência. Elas são punidas com extrema violência e mesmo a morte, né? A eliminação desses corpos. Por isso que essa disciplina que eu falei, né, que passa pelos etnocídios, passa também pelos genocídios, né, com certeza, dos povos indígenas no Brasil e, enfim, e do povo negro no Brasil também, eu acredito que sim. E aí eu acho que as mulheres indígenas podem contribuir, talvez com
nosso debate, que a gente pode contribuir é com a concepção que tem, né, que a gente tem de corpo-território, que é uma compreensão para além do nosso corpo físico, mas que envolve o pertencimento a uma terra, né? Essa terra original, assim. Então, uma violência contra os nossos corpos também pode ser feita por meio de uma violência contra os territórios, porque a gente não está dissociado deles, né? Então, assim, é um negócio que não tem como se separar mesmo, né? Porque a gente depende disso. Eu, no meu caso, que sou, né, vivo na cidade, não consigo usufruir tanto, né, do território do qual o meu corpo faz parte, que fica lá na Bolívia, na Amazônia boliviana, mas que já tive oportunidade de estar lá, né? E enfim, entender do que eu sou parte, da onde que é de que terra que é o meu barro, né? Da onde que eu sou parte ali. Consigo dizer que é isso, né? No território onde na verdade moram os ancestrais. Então, toda essa destruição que está sendo colocada para os Pantanal, Amazônia, com o avanço do agronegócio, né? Sobre as fronteiras do Cerrado, da Amazônia, ela inevitavelmente é uma violência contra os nossos corpos. Porque, gente, não tem outro lugar para a gente viver. Então, na verdade, enquanto a gente não se entender, né, enquanto parte desta terra, desse sistema, enquanto o racismo contra os povos indígenas, que passa pela invisibilização e pelo não lugar dos povos indígenas, né? Pelo embranquecimento, pela ideia que vigorou por quase 500 anos de que os povos indígenas seriam que nem seriam mais povos indígenas, né? Não é mais Itonama, passa a ser um povo indígena que não é mais um povo indígena, passa a ser um índio que não é mais um índio, que passa a ser um caboclo que não é mais um caboclo, que passa a ser um caipira, que passa a ser um caiçara, que passa a ser outras formas de você ir tentando fazer as pessoas esquecerem quem elas são, né, e se apropriarem e cada vez mais se afastarem da sua identidade coletiva de povo, né, que faz parte, né, que é indissociável da relação com a terra. É um negócio que está completamente ligado a esse processo de pilhagem de terras no Brasil, assim. Tipo, é um negócio que não tem como dissociar. Eu não sei, eu penso isso, né? Que não tem como a gente dissociar a violência que a gente sofre, os nossos corpos sofrem da violência que está sendo imposta aos outros seres vivos, né? Porque ainda que os seres humanos considerem que a nossa vida, nossa humana, vale mais do que a vida dos outros seres vivos, pelo menos num ponto a gente tem que concordar que se não tiver outros seres vivos, a gente também não tem como sobreviver enquanto espécie humana, né? Então, eu acredito que a luta dos povos indígenas, a luta das mulheres indígenas, é uma luta pela vida, né? Então, mais do que pensar também se a gente está correspondendo ao que eles queriam que a gente fosse, porque a gente nunca vai estar, e muito embora eles podem prometer que se a gente tiver, a gente pode ter acesso a isso, aquilo, e nunca é um negócio que nunca chega, sabe? A gente não deve ignorar da onde a gente veio, e aí para todo mundo, né, que é brasileiro, latino-americano, aonde a gente está, porque essa terra ela é indígena e a maior parte da população brasileira e latino-americana tem ancestralidade indígena. E isso faz muita diferença na hora da gente se apropriar do que é nosso território, do que é o nosso corpo, da onde a gente mora, da onde a gente está, né? E colocar que a luta por fim, queria, né, concluir, que eu acho que estou um pouco avançada no tempo, que eu não contei, Luan, me desculpe. Mas
eu preparei minha fala e no final acabei me deixando levar um pouco pela emoção. Eu acho que essa luta é uma luta que tem a ver com a luta pela vida, pela diversidade, pela biodiversidade, pelo direito à terra, e que é uma luta que tem que ser de todo mundo, assim, não só por dívida histórica que se tem com os povos originários desse país, como também porque, na verdade, o que os povos indígenas defendem é o que todo mundo precisa, né? Tipo, é o que todo mundo precisa, porque se não tiver mais, né, casa para a gente não tem como sobreviver, não tem como sobreviver, não é só que a qualidade de vida cai lá embaixo, que você não consegue se relacionar, que talvez você não, né, que os níveis de depressão vão lá em cima, nas grandes cidades, os níveis de suicídio, né, a falta de pertencimento, são coisas muito, né, os problemas de saúde pública causados também pelas questões de destruição do meio ambiente, tudo isso, mas também porque a gente tem que colocar no centro o que realmente importa, e isso é a luta dos povos indígenas. Então, na verdade, é uma luta que está visando a vida e a proteção de todas e todos, né? E já em 1600, inclusive, teve a coroa portuguesa, acho que é 1600, agora eu não me recordo exatamente a data, vou olhar aqui, que a coroa portuguesa executou, né, um tupinambá por ele ser considerado pederasta na época. Sabe que eles, não sei exatamente o que eles queriam dizer com isso, se eles queriam dizer gay, se eles queriam dizer, de alguma forma eles queriam dizer que essa pessoa estava rompendo com uma norma que eles viam, e para começar porque ela porque era um tupinambá, né, indígena, então esse corpo já era descartável para eles, ainda mais se estava rompendo com uma regra de gênero que estrutura esse sistema, né. Enfim, é isso, gente, eu queria deixar à disposição aqui também nosso diálogo sobre isso, sobre os povos indígenas. Maia, muito obrigado. Enquanto você falava, e também já pegando aquele gancho do que a Neon estava falando, eu bolei aqui que quando a gente agrega as tendências dos momentos históricos que a gente vive, a nossa figura como e enquanto pessoa negra, como figura feminina ou masculina, figura indígena, figura LGBT, em especial os nossos corpos, eles são forjados de medos, ansiedades e preocupações. E como é que a gente pode amenizar esses medos, ansiedades, preocupações? Com a nossa luta coletiva, diversa, interseccional. E a doutora Luanda, ela teve um problema aqui e no momento ela não está disponível, então eu vou transmitir para a Neon para que ela dê continuidade. Todo o tempo disponível para você, Neon. Não, todo o tempo não, que a gente consome o tempo. A Luanda está voltando. Na verdade, eu queria só fazer a outra intersecção, né? Quando Maia traz, eles chamam de sodomita. A gente precisa pontuar uma coisa muito séria nessa produção do Brasil, que é a questão religiosa. Não é um ataque à religião, primeira coisa. A gente vai precisar fazer uma defesa muito urgente da laicidade do país, né? Eu queria fazer alguns recortes muito próximos. Quando eles só trazem os sodomitas, é bom também identificar que essa questão do sodomita é um posicionamento bíblico. Quem são os sodomitas, qual era a prática dos sodomitas, como eles enxergam o sodomita. E uma coisa muito importante, eu acho que a luta LGBTQIA+, pensando a gente aqui, porque até os povos originários, eles têm um outro tratamento para as questões de gênero, né? Vai muito além da gente, né? Se a gente pensar, poderia passar aqui um tempo só falando das identidades não cisgêneras, que a gente vai ter que nomear assim nessa contemporaneidade, como as catuês, as tailândias, as xamãs das Sibérias, né? Os povos originários do Brasil, de Venezuela,
sabe? Povos pré-colombianos, Mujes no México, nunca teve esse questionamento, né? A constituição desde o gênero, embora existisse na Grécia Antiga, mas era uma outra questão. A mulher pertencia ao oikos, ao espaço fechado, mas, por exemplo, você nunca houve homossexualidade na Grécia, nem homossexualismo. O que se tinha era o sexo entre o cidadão livre. Quer dizer, assim, se você era uma pessoa subjugada, se você era uma pessoa escravizada, se você era uma pessoa com uma classe inferior, isso é muito importante. Você era deslegitimado no seu direito de prazer. Eu estou falando isso porque é tudo tão junto, misturado, quando a gente pensa para chamar a interseccionalidade, né? De como a gente vai chegar nessa língua latina, de como a gente vai chegar numa discussão buscando uma coisa decolonial, e eu já estou caminhando, que acho que vai ter que ser radical para uma coisa contracolonial. Foi a questão que eu trouxe, por exemplo. A gente consegue pegar o embalo do George Floyd, mas a gente não consegue constituir os nossos propósitos. O movimento negro no Brasil existe há muito tempo. Se eu pensar, eu tenho usado muito a Sueli Carneiro porque é o texto que eu mais gosto, é a mulher que eu mais gosto, é o pensamento que eu mais gosto, mas eu esbarro em Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus também, por exemplo, eu acho incrível aquela coisa de uma mulher que eu tenho para mim, que Carolina Maria de Jesus decidiu, eu não quero viver com essa gente, eu não dou mais conta dessa gente, eu vou fazer um outro processo, né? Porque ela tem uma elaboração intelectual imposta pela branquitude, né? É uma patroa que vai levar ela para estudar, que vai fazer isso e aquilo, ela escreve, ela perde esse processo, ela se torna essa escritora, vai morar no bairro de classe média, sai para terminar a vida em Perus. Me parece que quando o Maia fala dessa questão do território, vai muito além mesmo. Você quer esse lugar de pertencimento, né? Essa luta das pessoas trans para se pertencer a determinado gênero, a negação total do gênero, o pertencimento da não-binariedade. Isso tudo está em uma disputa de um marco que, na verdade, não somos nós, oprimidos, que vamos ganhar. São essas pessoas que usam os seus privilégios, que manipulam como se direitos fossem. Né? Esse é o jogo mais perverso das pessoas racistas, cissexistas, misóginas, etaristas, capacitistas, classistas. Esse é o maior, a perversidade. Essas pessoas transformaram o direito à moradia, direito à casa, direito à saúde integral, porque eu também estou cansada das LGBTQIA+, sempre está naquela portinha do IST-HIV. Né? Eu estou cansada também de ver mulheres lésbicas, suas questões sexuais serem negociadas. Mas a senhora tem um relacionamento, a senhora faz sexo, eu tenho uma parceira, eu tenho uma esposa. Então a senhora faz sexo? Sabe, são inúmeras questões que são pautas, assim, que tipo, tudo junto misturado. E os povos originários foram submetidos, e aí a gente tem que lembrar que os povos originários de África também chegam aqui sem o pertencimento. A gente nem fala de povos originários. E é um jogo perverso. Quando a gente fala das culturas indígenas, e quando a gente tem que falar de culturas pré-colombianas, o tamanho da sofisticação, o tamanho da instrumentação, do desenvolvimento social. Sabe? Aquela coisa que eles vão chegar e falar assim, os civilizados contra os silvícolas, os selvagens. Não consideram sequer o marco civilizatório dessas nações. O marco civilizatório, o maior crime de xenofobia foi, durante muito tempo, dizer índio o tempo todo, em referência à Índia. E, ao mesmo tempo, que nem no Brasil se discute como eram chamados os indianos, os hindus, os negros da Ásia, os negros do sul da Ásia. Eles nunca foram tratados. A barbárie imposta. E aí a gente tem que chamar mesmo, em nome de uma fé, porque o termo negro, de necros e nigos, uma tradução bem rasa para eles, eram sem luz, sem espiritualidade. E uma vez que eu não tenho espiritualidade, que eu não tenho espírito, esse é um corpo vazio, é um corpo oco. Isso se perpetua muitas vezes quando você vê uma série de pessoas sendo executadas, quando olha para os povos indígenas assim, mas essa cultura eu não vou esquecer. A gente vai ter que lembrar de coisas muito pontuais da contemporaneidade, de que a Amazônia em chamas, aqueles povos sendo executados, e, na sequência, uma catedral, em questão de horas, de 2 dias, levanta bilhões para ser recuperada. De que a gente está falando, para quem que a gente está falando? Isso aqui não é um questionamento se a sua santidade, o Papa, diz que agora ele acolhe as pessoas LGBTs, aliás, LGBT, aliás, os homens gays,
O Papa ainda não falou a terminologia inteira. E ele já disse, porque eu ainda não vi, tirando o Júlio Lancelotti, alguém comprometido para poder batizar mulheres trans. Porque essa questão, ou homens trans, as pessoas não cisgêneras, porque uma vez que eu peço retificação de nome e gênero, para quem tem essa fé, eu perco o batismo. Olha o tamanho do jogo perverso, né? De como garantir que essa pessoa... Toda vez que eu vou para a população de rua, população encarcerada, e essa população me diz assim, sabe o que eu queria mesmo? Ir a uma missa. Mas você quer uma missa neopentecostal, evangélica? Não, queria uma missa católica, como tem na cidade que eu vim lá do interior, do norte e do nordeste. Eu queria só ter esse momento de voltar a ter esse processo, sabe? Eu não vou questionar a fé de alguém, jamais, porque a fé nessa terra tem um outro processo que essa gente perversamente, produzindo no legislativo e nos governos, resolveram negociar os nossos sonhos. Exatamente isso, o que foi feito de um tempo para cá, e não diria que é em nome de um conservadorismo, eu diria que é única e exclusivamente através do que eu chamo da branquitude, uma egotrip delirante sem fé. É de um narcisismo que não tem dimensão, sabe? A gente precisa, o que ensina as culturas andinas para a gente, no bem viver. O bem viver das culturas andinas, hoje muito bem pesquisado pela Marcha das Mulheres Negras, com a qual eu tenho contribuído e incorporado, é sempre sobre coletividade. Mas eu preciso também lembrar que durante muito tempo a gente não viu Ubuntu. Todo mundo fala de Ubuntu, é lindo pronunciar Ubuntu, mas você senta descalça na calçada com a população de rua, porque Ubuntu também diz muito daquelas mulheres em África que constroem suas casas de maneira coletiva, com a bosta da zebra, com a bosta dos animais, das vacas, porque elas acreditam que são de fertilidade. Quem é que bota a mão na bosta de um animal com respeito nesse marco civilizatório dos brancos? Para construir as suas casas, porque sabe que tem elementos que vão expulsar insetos, inúmeras questões, e mais do que isso, como as nossas mulheres de povos originários indígenas de toda a América Latina, como todas as grandes ancestrais, de povos originários, colonizados por eles, que pensavam sempre no individualismo, porque eu sou maior. E está lá, está em Mateus, na Bíblia, né? Abandone sua casa, abandone tudo e siga a mim. A mim quem? A mim o Jesus, que hoje é o pastor, é o padre, é o político. Abandone tudo e siga a mim. Esse é o discurso mais antifamília que eu já vi. E não fui eu que inventei, está lá. Agora, lá na África, que eles sempre julgam, que ainda julgam, pessoas que vivem com uma tigela de arroz diária, os nossos povos originários sendo perseguidos, que sempre produziram no coletivo, sempre disseram, todas as mulheres, eu até reconheço o meu filho, mas meu filho vai ser criado para a comunidade. Todas as crianças crescem juntas, sem as barreiras do eu, sem as barreiras da fantasia de quem é melhor. A gente precisa constituir uma sociedade, finalizando mesmo, pensando, urgente, em que a primeira infância seja preservada numa ideia de coletivo. A gente precisa pensar no ensino médio de qualidade que não dispute com o ensino médio privado, que vai produzir as pessoas que vão ocupar as cadeiras das universidades públicas, que são a excelência de ensino. E como fazer isso? O nosso método educacional, rompido com Anísio Teixeira nos anos 50, se tornou um método educacional militar, em que eu estou sempre buscando o meu reconhecimento, que eu sou sempre questionada na minha produtividade, mas nunca reconhecida pela minha capacidade de ir além. Ou seja, nós também tiramos a humanidade desses jovens que estão produzindo, mas aqui da outra ponta, eles estão construindo instrumentos bélicos do legislativo com a redução da maioridade penal, que agora está em suspenso, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo na surdina, mas ninguém está estimulando esse jovem de 15, 16 e 17 a pensar na autonomia do seu voto para decidir o seu futuro. Então, assim, finalizando mesmo, o que esses povos originários, que essas mulheres antigas de África, ou talvez o Egito, para alguém esqueceu do tamanho da produção da África, é que não dá para fazer sem o coletivo. E que não dá para você fazer fechado. E finalizando mesmo, a última pergunta que eu tenho para essa gente toda, quem é que está comprando arma? Porque não é a gente, não é a favela, não é a periferia, não são os povos originários. Quem é que está comprando arma? Qual é a sua religião quando você compra arma?
Quando foi que você trocou seu sonho pelo medo que você prefere investir 3.000 no instrumento de morte? Eu queria muito saber, numa contemporaneidade, uma vez que a gente está falando que a nossa principal pauta aqui é a interseccionalidade, porque eu não conheço as pessoas de população de rua ou as pessoas de periferias extremas, de favelas, comprando armas. Porque nessa pandemia, as pessoas estão preocupadas em comer. E algumas pessoas estão mais preocupadas se ninguém vai atear fogo, como já fazia com os povos originários, e continuam fazendo, se não vão atear fogo na minha maloca, se não vão atear fogo na minha casa, e como eu levanto no dia seguinte, para ainda ter que pedir comida para ir no CAPES. Quando Maia fala isso, para mim é muito importante. A saúde mental, quando você traz essa questão da saúde psicoemocional, e principalmente da saúde, que eu vou colocar no outro campo, que é na saúde afetiva. Como é que eu consigo olhar para aquela outra pessoa como sujeito e sujeito de afeto? Mas não desse afeto romântico, desse afeto erotizado, desse afeto mais nobre que é o agape. Amar o desconhecido, garantir que o desconhecido também possa chegar como eu quero chegar, ou quando eu quero dizer também meu limite é esse, eu não quero mais do que isso. Que sociedade é essa que a gente está produzindo, né? Porque, no final das contas, a população de rua, as pessoas que não correspondem às normas, as pessoas encarceradas, os povos originários, ainda trazem o mesmo fundamento dos anos 90. Nós não queremos nem mais e nem menos, apenas o direito de ser. Neon, mais uma vez, muito obrigado. Tudo que você falou foi muito importante e muito interessante também. Eu lembrei aqui que no início do semestre, aliás, no final do primeiro semestre deste ano, eu fiz um debate com a doutora Jaqueline de Jesus, uma pessoa muito importante para a gente, uma pessoa em quem... Exatamente, uma pessoa muito interessante, e a gente fez esse trajeto de Patrícia Hill Collins, a gente foi lá na conferência de Durban em 2001, a gente chegou em Carla Cotirene com o debate sobre interseccionalidade, e quando a gente passa pelas situações de racismo institucional, a gente muitas vezes acaba deixando passar também o sexismo institucional, que as instituições impõem a gente. E quais são essas instituições? Não é só a academia, não é só a advocacia, não é só a medicina. São todas essas questões que finalizam lá na parte de segurança pública, que também é um debate muito importante. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente tem que falar também sobre as questões que envolvem a segurança pública. A segurança pública ou a nossa segurança? Ou a segurança deles? Eu acho que de alguma forma, quando existe esse debate, essa colisão, essa coalizão que formam as nossas identidades, a gente está trazendo para uma luta muito maior, que a coletividade, como vocês bem pontuaram, a doutora Cláudia também sempre fala, a Maia também sempre pontua, a Neon também sempre fala, a coletividade, ela nos traz para um espectro muito maior das múltiplas identidades que nos regem. Eu não estou falando aqui somente como pessoa negra, eu sou um homem gay, cis, negro, mas eu também tenho outras identidades. A nossa classe, o nosso território, onde a gente vive, também diz muito sobre a nossa identidade. E eu verifiquei aqui que a doutora Luanda, ela não voltou, então acho que vou deixar para a doutora Cláudia Luna fazer mais algumas observações, e se a doutora Luanda voltar, a gente passa a palavra para ela. Bom, eu quero dizer que ouvir Neon Cunha, ouvir Maia Aguilera, ouvir Luanda Pires é descolonizar o pensamento, é dar um sacode na nossa
no nosso corpo para a alma sair do lugar, voltar e se reposicionar, não é? Para que a gente possa entender contextos outros a partir da nossa mísera compreensão de humanidade, que é tão rasa. Então, por isso que é tão importante para nós que somos ou estamos nessa posição de mulheres cis, termos essa compreensão e entender e aprender, viu, Neon, Maia, Luan, o quanto é fortalecedor ouvir e saber que a superação de cada uma dessas encruzilhadas de opressão só vai ser possível se a gente interseccionalizar essa encruzilhada e se unir, não é? Conseguir dialogar e aprender assim. Não tem como. Eu acho que o feminismo que a gente pensa, que a gente vive, o feminismo negro, decolonial, interseccional, é esse feminismo que a gente pensa assim, ó, sabe? Junto. Não tem como pensar de outra maneira. Então, eu amo quando eu estou com vocês, porque vocês me dão essa sensação de espancamento mesmo, não é? Com muito afeto, sempre, não é? Mas reposiciona o espírito naquele corpinho que ainda está... Então, isso é tão importante. Olha, gratidão imensa por essa oportunidade de aprender sempre com vocês, por essa oportunidade de insurgir, de insurgência. É um aprendizado insurgente. Como eu amo vocês, como é importante isso, como isso é visceral, como é fortalecedor num tempo como esse, onde a gente está vivendo o massacre, não é? O massacre do retrocesso, né? Do que a gente está trazendo aquilo que é novo, que já foi velho, inovador, enfim, a gente está reinventando esse discurso de ódio, o quanto isso aqui é fortalecedor e traz amor, esse amor que transforma, não é? E como é, né, Viva Scantarelli, como é restaurativa essa dimensão de justiça, não é? Como é transformativa essa caminhada, onde a gente aprende dessa forma. Então, eu só tenho que agradecer. Como é gostoso. Se eu tivesse aí a dar um abraço daquele coletivo, daquele forte, que a gente ia se grudar e não ia largar mais, viu? Mas a gente guarda para depois da pandemia, né? Puxa, Luan, que mediação magnífica. Neon, tapa na cara, eu saio daqui roxa hoje, mas é de aprendizado, de muito afeto, de tudo. Maia, que fala potente, minha flor. Nossa, que coisa magnífica. Luanda também. Então, olha, gratidão por caminhar com pessoas, com irmãs, com irmãos, irmãs, tão magníficas como vocês. Vocês são... sabe, maravilha esplêndidos, amo tanto que não tenho nem fita métrica para medir o amor que eu sinto por vocês. Posso fazer um adendo? Vamos substituir o roxo, por o roxo, esse drama, pelo aquele momento do terreiro de Candomblé. Não sei se você teve a experiência, quando você bola e o orixá assume o corpo, assume aquela coisa. Acho que devia começar a pensar, a matriz africana ensina isso, né? O transe dos povos originários, né? Permita-se sair para voltar melhor. É isso que é o sentido, é aquele lugar de ser, sabe? Eu acho que... Mas todas as religiões têm um pouco desse lugar do transe, né? Então, a minha fé, a minha oração, eu me solto para voltar melhor, né? Só que aqui é de fato, a gente, no Ifá, que é uma outra... que eu acho que é isso, onde as sacerdotisas sempre falam, você não pode fechar o olho, você tem que estar aqui presente, acompanhando todo o ritual. Primeiro que eu não quero, não é para te esconder nada, você também é responsável por esse ritual. Acho que isso é muito importante, né? A gente entra nesse transe junto, ele é transformador, e é um processo meio, sabe, de tirar... A dor existe, não tem como, né? A gente constitui esse lugar da dor, né? A gente
É isso, a gente é vítima dessa construção judaico-cristã aqui no Brasil, em que a dor é isso, o punitivismo, essas coisas todas, né? E aí eu sempre tento resgatar a origem da palavra escola, que é ecole, do grego, que quer dizer lugar de prazer, lugar de diversão. E para quem tem dúvidas que a sexualidade é um caminho de aprendizado, o reconhecimento do gênero é um lugar de aprendizado, ecole depois vai ser o nome das termas gregas, das termas romanas, onde as pessoas iam aprender sobre a sexualidade. Então, assim, para além de binarismo de gênero e todas essas coisas, assim, eu acho que é isso, Cláudia. A gente vai ter que trocar tudo, dizer para as nossas escolas, tirar esse lugar da competição doentia, dessa coisa. E não é uma negação. Quando eu faço a crítica à academia, eu acho, inclusive, a gente persegue a academia. A gente precisa ocupar esse lugar de produção intelectual e mostrar para eles, olha, tem coisinhas que vocês não pegaram na subjetividade de quem vivenciou. Mas tem outras coisas que a gente precisa voltar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que a gente está perdendo. Não existe uma evasão escolar, existe um reconhecimento que a escola ficou um lugar chato, muito chato, que depois eu posso consultar o meu celular. A gente tem tantas outras tecnologias que não são aplicadas, e eu quero que a pessoa, sabe, entre no processo apenas de competitividade. Quem vai tirar 10? Quem vai tirar não sei o quê, sabe? Eu sempre fico pretérito quando alguém fala assim, a pessoa me deu meio certo. Eu falei, mas como que ela te deu meio certo? Existe meia verdade nisso que você escreveu? E, geralmente, a adolescente, a criança me fala assim, mas a professora falou, a pro me falou que é porque eu não respondi igual estava no livro. Mas a síntese está aqui, a verdade está aqui. Você trouxe o seu conhecimento, você compartilhou o que você absorveu e você merece meio certo. Enquanto a gente não mudar o meio certo, e aí eu venho das artes mesmo, da comunicação das artes, eu tenho falado, tenho implorado por isso. Nós precisamos permitir que as pessoas elaborem as suas artes, vivenciem os seus prazeres, porque aí está ficando uma coisa, com a palavra correta, é castradora. E finalizando mesmo, somando ao racismo, eu vou colocar aqui o etnocídio, esse crime étnico o tempo todo de violação, o etnocídio, um pouco dentro do racismo, mas existe uma coisa que foi mais, que ainda é muito absurda para a gente aqui no perímetro urbano, que é essa misoginia. Ela tem uma proporção, e aí eu fico vendo que os homens gays não discutem isso, por exemplo. O que antecede a homofobia é a misoginia. Quem é que apanha? É a pintosa, é a bicha, quem eu reconheço aquele processo de feminilidade. E as pessoas não estão discutindo isso, né? Quem é? Ah, mas você fala de jeito... Você não é homem, né? Você não tem comportamento de homem. Né? Isso é extremamente da misoginia. E as pessoas minimamente não pautam, têm cobrado o tempo todo. O movimento LGBTQIA+, vai ter que olhar em especial por uma coisa que é a misoginia que antecede tudo isso, né? Porque durante muito tempo nem se dizia disso, né? Aquela coisa do sexo entre cidadão livre, a mulher nem praticava sexo, não me importava onde ela estava, desde que ela estivesse em casa. E aí a gente tem essas questões hoje, finalizando mesmo, que a ANTRA aponta hoje 155 mortes, a gente não sabe, a gente não tem dados de mulheres trans, 80% de pessoas não cisgêneras negras, o apagamento dos homens trans, as pessoas não binárias, sabe? Tipo, é um lugar assim, e aí você fica vendo políticos discutindo, legisladores discutindo, como agora uma sujeita que nunca olhou para o espelho e viu seus privilégios, dizendo que não se pode a pessoa se reconhecer no gênero, que as pessoas vão agir de má fé. Olha, tem que ter muito... Eu falo assim, que o maior privilégio dessa gente é o tempo livre para elaborar ódio. Porque quem está amando mesmo, quem está fazendo bom sexo, quem tá tendo... Porque é a nossa questão mesmo, porque tudo que recai sobre a gente é questão... Eu nunca vi uma sociedade que resolveu desenvolver um ódio ao afeto. Porque é isso, né? Quando a nossa discussão toda aqui é sobre a nossa relação afetiva, inclusive, com o que nos antecede. É o tempo todo um elogio ao amor daquele que nos antecede. Quando eu vou buscar, sou Jane Trúcio, quando a gente está buscando de povos originários, eu falo tanto africanos quanto povos originários daqui, da nossa proximidade, quando eu assumo o conceito de ameríndia, para dizer assim, olha, é forçar as pessoas... O que é essa palavra ameríndia? É sobre a América Latina, que o Brasil não banca, né? Não banca, né? Porque não fala o mesmo idioma. E se pensar em idioma, só dos nossos povos originários, gente, são, sei lá,
200 idiomas, 250 idiomas, que a gente nem consegue. Eu peguei uma tradução outro dia em 13 idiomas, 2 indígenas e o português, sabe? Você fala assim, é muito rico para a gente negar essa existência. Então, assim, é isso. A minha última, essa fala, já meio que final, é nesse desespero do que estão fazendo com as nossas crianças. É só isso, sabe? Porque eu tenho 51 anos, é um resto de vida que vai vir daqui. Eu vou defender todas as crianças. Eu abri mão da maternidade para ser mãe de todas aquelas que eu não posso. Mas é isso, a gente precisa garantir que eles cheguem no mundo melhor. Mas essa gente que tem ódio da gente só pensa nisso. A gente só quer um mundo melhor, inclusive para o teu filho, para que teu filho não passe pelo que a gente está passando, pelo que a gente passou. Se você não entendeu o que é amor, espero que essa fala aqui te faça acessar esse lugar. Que produzir um mundo melhor não é para a gente nunca. Sai desse egoísmo, dessa vaidade. Você pode até fazer um castelo, mas produzir um mundo melhor é para quem vai vir, para quem vai ocupar esse lugar. Sabe? O maior erro desse país, eu acho que foi a nossa urbanização, quando decidimos ter muros. E aí todo mundo assumiu que não, que a vida privada é uma vida do medo do outro. Você não sabe quem é o seu vizinho, você não se interessa por seu vizinho, o seu vizinho não se interessa por você porque você é sempre uma ameaça. Então, assim, gente, vamos aprender com os povos originários que não tem muro, vamos aprender com aquele povo de África que não tinha muro, tinha um idioma, sabe? Estava ali, esse era o maior construto, mas que a gente podia enxergar no outro uma possibilidade. Ai, Claudinha, era só isso, só para dizer assim, que não, a gente não vai reproduzir essa lógica punitivista. Você é muito bonita para qualquer lógica punitivista. É um ser humano incrível e a gente vai ter que tirar na subjetividade de qualquer fala, que seja, por menor que seja, punitivista. Porque, no final das contas, quem merece punição está ocupando o lugar de poder e de mando para punir a gente. E a gente não vai reproduzir essa lógica horrorosa dessa gente que sabe muito bem o que fazer contra a gente. Que a gente nem... E olha como a gente tem uma generosidade. A gente não está resistindo a nada. A gente está falando assim, olha, eu quero fazer isso, bonitinho, direitinho, incrível, com prazer. Aí vem outro e diz, você não pode. O outro cria essa barreira de resistência, né? Quem sabe seja esse o grande código, né? Essa coisa de quando eu olho para você, quando eu olho para a Maia. Estou morrendo de saudade de Luanda, que fazia tempo que eu não vi. Achei que ia roçar hoje, fazer esse amor virtual babadeiro. Não rolou. De Luan, que estão nas comissões, que a gente não consegue tudo ao mesmo tempo. E aí você fala assim, olha bem para esse bonde aqui, para esse conjunto, para as pessoas que estão aqui no backstage dando suporte para a OAB fazendo... que está sendo bem revolucionário, e eu espero que a OAB entenda o que é revolução, isso é revolução, sabe? Que é esse processo que só resume numa coisa, que lugar seguro para a gente poder falar entre nós. Neon, muito obrigado. Ai, desculpe, gastei, né? Não, não tem problema. Foi excelente e você tocou num assunto, num ponto muito fundamental que quando a gente... A Maia também deve ter essa percepção. Quando a gente fala de luta LGBT, a gente na maior parte das vezes, está centralizando em homens gays. E quando você falou que, antes de a gente falar sobre, né, sobre os homens gays, LGBTfobia. Tem a questão da misoginia. E essa misoginia, ela é muito frequente na minha vida, na minha busca por afeto, na maior parte das vezes. Porque muita gente não deve imaginar, mas quando você está buscando alguém nesses aplicativos que, embora tenham vindo para facilitar a nossa vida, eles estão mais dificultando. E as pessoas, quando a gente começa a trocar contatos, as pessoas falam assim, nossa, manda um áudio para eu ouvir a sua voz. Esse ouvir a sua voz é para que eles entendam se a minha voz soa masculina ou soa feminina. No momento que eles pedem, manda uma foto de agora, para que eles percebam se a minha imagem vai parecer masculina ou feminina. Neste momento aqui, ó, por preguiça também, eu vou confessar assim, essa pandemia às vezes dá uma preguiça, então a gente não faz a barba. Então, a forma como eu estou aqui é particularmente e bastante masculina o suficiente para que as pessoas me deem afeto, para que os outros homens me deem afeto, fica o questionamento, né? E a doutora Luanda não voltou, houve
um problema técnico e nós teremos que passar para as considerações finais. Eu começo com a doutora Maia Aguilera. Eu queria falar um pouquinho do que vocês estavam falando também, né? Pra dialogar, porque eu gosto mais assim. Luan, a nossa sociedade, ela, tipo, acha que o feminino é pior que o masculino. Além de falar, olha, tem que masculino é assim, feminino é assado. Quem nasceu com pepé, quem nasceu com pipi, tem essas conversas, tudo, né? Nada a ver. Tipo, ainda por cima, eles colocam assim, o homem é melhor que a mulher. É isso que eles falam. O masculino é melhor do que o feminino, como se fosse, entendeu? Tem uma desvalorização que vem de desvalorização, que é a mesma coisa, é a mesma galera que não respeita o rio que é avô, entendeu? É a mesma coisa, a mesma galera que não respeita, que desvaloriza os trabalhos que atribuem para as mulheres, que atribuem para as mulheres negras, que atribuem para as mulheres indígenas e para as pessoas negras em geral, que é de cuidados, por exemplo, que é desvalorizado, é colocado como se fosse pior, como se a reprodução da vida fosse pior fosse menos importante do que dar dinheiro para o banco, que é isso que eles fazem, entendeu? Assim, esse é o outro lado, assim. Então, tem uma desvalorização do feminino nessa sociedade que eu não entendo, assim, por quê, quer dizer, eu entendo, mas eu não compactuo, vamos colocar assim, eu tenho que entender, né? Mas não compactuo com isso, porque, olha, eu acho que é um absurdo, assim, né? Então, mas assim, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre como que dentro dos movimentos que a gente faz parte, a gente reproduz estruturas que nos oprimem também, sabe? E isso é um negócio que é muito colonizado, gente. Entendeu? Tipo, a gente não quer gostar de si mesmo, sabe? A gente reproduz as coisas que estão aqui, ó, aplastando a nossa... Estão acabando... Aplastando em espanhol, esmagando a nossa cabeça, tipo, e a gente reproduz, a gente, assim, né, os ambientes, os movimentos e tal, e é um negócio muito grave. Então, assim, essa desvalorização do feminino, eu percebi muito dentro do movimento LGBT, assim, que rola, se a gente não ficar de olho, isso rola mesmo, assim, e aí é isso, né, não tem o menor cabimento. Eu gostei muito do que a Neon falou também, de amar o desconhecido, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso também, de que, tipo, como a gente tem dificuldade para se amar, sabe? Não é só individualmente falando, mas falando enquanto povos, enquanto povo, enquanto Brasil, enquanto América Latina. Por quê? Porque os espaços de poder estão tomados por uma série de euros brasileiros que não queriam ser latino-americanos, que eles queriam, sei lá, ser americanos, norte-americanos, ser europeus, outra coisa, entendeu? Tipo, deixar isso mudar para Miami, essa não é, tipo, assim, como uns e outros que governam por aí, que não vou nem comentar, né, quais são, mas vocês sabem muito bem, sabe? Então, eu acho que isso é muito cruel com a gente mesmo. Isso é um negócio super cruel com a gente mesmo, se a gente não permite se amar do jeito que a gente é. E eu acho que quando a gente se junta coletivamente, a gente tem mais chance, né? Porque aí a gente se fortalece uns aos outros, se entende de onde a gente faz parte. Também queria falar um pouquinho do que a Neon falou de ter, né, mais de 200 línguas no Brasil, de povos indígenas, que até hoje são faladas, que são um dos negócios que eu mais tenho assim, eu fico falando para minha mãe, por que você não aprendeu? E agora os velhos morreram todos, entendeu? Meus tios-avô, minha abuelita, todo mundo, e ela não aprendeu Itonama. E eu, nossa. Mas no Brasil existem mais de 200 né, línguas, agora não vou lembrar o dado exato, mas mais de 200 línguas que são reconhecidas, quer dizer, que são faladas no Brasil, mas que não são reconhecidas como línguas oficiais do Brasil, né? E a Bolívia já fez isso. Já reconheceu, a Bolívia e o Equador também, já reconheceram as nacionalidades e, portanto, as línguas também, né? E a língua... E aí é isso, assim, né? Tipo, a gente não fala, nem sequer a gente fala brasileiro aqui, a gente fala português, né?
E ainda por cima, por não falar, né, por falar português e não espanhol, que é o que todos os parentes falam como segunda língua que seja, na América Latina, aí se sente fora, se sente parte e se sente acima, porque o Brasil é tipo o colonizador da América Latina, gente. A gente pode achar que não, porque é. Tipo, porque que eu chego lá no pueblo da minha mãe e já falo, essa brassiquinha chegou, entendeu? Tipo, que você já é, né? Tipo, e tem toda uma colonização mesmo de cultura, de várias coisas, assim, é um negócio. E que a gente sabe de onde vem também, né? Que tem, obviamente, um fundo econômico, que não é solto no nada, né? Tem um fundo econômico de relações comerciais que, obviamente, não se dão entre entes iguais, assim, mas acho que, ainda assim, a gente teve avanços importantes numa integração um pouco, né, maior da Latinoamérica, enfim, vem tendo isso, depois foi destruído totalmente, aí você vê a pessoa que virou, enfim, né, melhor não nem entrar nesse negócio, assim, a gente teve um processo interrompido que estava sendo feito, a gente teve isso interrompido do ponto de vista dos governos. Mas do ponto de vista da militância, a gente pode ainda ter isso, sabe? A gente pode ainda ter essa potência de estar se conectando com a América Latina. Enfim, eu só, para finalizar também, para não ficar falando também, eu queria falar que uma coisa que eu achei, vou falar isso para a Neon também, que um documento que foi escrito pelo irmão do Marquês de Pombal, que chama Diretório dos Índios, que é de 1757, que se aplica para a província do Grão-Pará, na época, mas que é tipo um exemplo do que o despotismo, supostamente, né, esclarecido, bem claro mesmo, no Brasil do Marquês de Pombal, estava propondo para os povos indígenas. Aquilo era uma cartilha de etnocídios completa, assim, em tudo que você possa imaginar, tipo, era isso. E é um negócio assim, que você vê o modo como eles se referem aos povos indígenas, né, de uma coisa grosseira, assim, né, ofensiva, muito absurda e tudo. E entre os artigos que tem ali, tem um que proíbe os índios de se autodenominarem negros. Aí depois eu fui pesquisar isso daí e falei, né, que tipo, eles estavam querendo era separar uma coisa da outra, porque eles tinham projetos coloniais diferentes para essas pessoas, né? Tipo, para os nossos ancestrais, inclusive, tinham projetos coloniais diferentes. Só que, por mais que, enfim, os povos negros tenham sido arrancados, né? O povo negro tenha sido arrancado da sua terra original, acho que a gente tem que pensar que também tem um processo de apropriação desta terra que passa também, né, pela luta conjunto com os povos indígenas dos quilombos e tudo isso. Então, acho que, falando isso, todo mundo sabe, mas eu estou falando porque eu acho que é importante a gente também falar um pouco dos nossos processos de resistência, sabe? De quando a gente, não só quando tentaram nos separar, mas quando a gente conseguiu se juntar também para fazer uma transformação na realidade que estava sendo vivida, como eu acho que acontece agora também em outros contextos. E, por fim, eu queria falar que eu acho que essa questão da diversidade da humanidade, das diversas formas que a gente tem de se relacionar com o mundo, com o nosso corpo, e principalmente, né, com a Terra, que não são formas, não estou falando de formas individuais, tá? Do individual, do que cada um performa, sei lá, cada um sente, falando de formas coletivas, sociais, coletivas de lidar com o mundo, assim. Essa diversidade, ela é muito importante, porque, porra, a gente não é bom a gente poder aprender uns com os outros e tudo isso, e acontece que o sistema, né, atual, neoliberal e tal, ele quer acabar com isso. E ele quer vender, que aí a gente vai ter uma escolha entre comprar o produto tal ou produto tal. Entendeu? Tipo, é uma escolha que não é real, é uma escolha que é dentro do que eles estão querendo que a gente seja. E eles querem não só que a gente seja do jeito que eles querem, como eles querem controlar o nosso desejo, entendeu? O nosso querer. Tipo, eles querem que a gente queira coisas, por exemplo, para a gente poder consumir e tal.
E aí a gente vai, compra essas coisas, e aí, cara, é óbvio que é bom ter coisa, né? Ninguém tá falando que não, pelo amor de Deus, né? Mas, tipo, daí não preenche, sabe, assim, completamente, tipo, porque não é sobre isso. O que é sobre, eles estão acabando, porque enquanto a gente tá lá consumindo lixo, porque tem muita coisa que a gente consome que é feita de lixo, dos restos da produção dos caras, como é, por exemplo, todos os alimentos ultraprocessados que a gente come e que as crianças estão comendo, inclusive, que tem inclusive uma pressão, né, das empresas de alimentação, tal, de ultraprocessados que são ligadas ao agronegócio para flexibilizar a publicidade infantil, para essas crianças consumirem cada vez mais açúcar, cada vez mais bebidas não alcoólicas, né, refrigerante e tal. O foco são as crianças, são elas. Eles fazem propaganda, não é só na TV, não é só no YouTube, eles fazem ação na praça, ação na escola, eles têm uma série de formas de atingir essas crianças, justamente para elas já se habituarem, se viciarem dentro de uma lógica. Cara, eu, quando era pequena, eu comia bolacha, eu não consigo não comer bolacha mais hoje. Sim, né? E é um negócio que é assim, Coca-Cola, você começa a tomar, você fica querendo tomar toda hora, você para, não é assim? E aí eu acho que, enfim, que a Neon coloca do foco nas crianças é o mais importante de tudo, entendeu? Porque se a gente não der esse foco agora para as crianças, pode ter certeza que eles estão dando. E, tipo, sai de baixo, sim, entendeu? Porque, tipo, já é um negócio que, assim, a criança mexe no negocinho, não sabe nem falar, mas sabe escolher o que ela vai ver no YouTube. E isso já me deixa um pouco, opa, tem que ficar atenta, né? Que formas de comunicação que essas crianças estão desenvolvendo. Aí você descobre que no meio do YouTube Kids, sei lá quem, de 4 horas da galinha pintadinha, sei lá quem bota pornografia. E tem, entendeu? Assim, é um ataque. E aí essas crianças podem ser abusadas dentro da própria casa, e aí eles não querem que tenha escola, querem ter ensino domiciliar. Entendeu? Tipo, para a criança não ter um acesso para ela dizer o que está acontecendo. Então, é um ataque muito pesado, assim. Só que eu acho que não é de hoje também que ele é pesado. Então, a gente tem que se fortalecer com as nossas organizações. Eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje, porque, assim, a gente fica assim, é até estranho, né? Que seja dessa forma, mas acho que por causa da Cláudia Luna, por causa da Graça Mello, por causa de tantas mulheres, por causa da Rafa Barbosa, por causa da Neon, do Luan, da Luanda, de tantas pessoas da Vivas, de tantas pessoas que constroem a OAB, né? E disputam esse espaço que, por mais que, né? Várias coisas ainda é um espaço que eu me sinto muito acolhida, ouvida e aprendo demais ouvindo e trocando com todos vocês, assim. Muito obrigada por me convidarem para compartilhar esse momento com vocês hoje. Muito obrigada, Luan, Neon, Cláudia Luna, Paula, que sempre fala comigo, e a Luanda, né, que caiu, que eu também fiquei recalcada, não nego, que eu queria que ela tivesse também mais, mas tudo bem, não vai faltar oportunidade. Obrigado, gente, um beijo. Um beijo, Maia, muito obrigado. Agora, também, no período de considerações finais, eu repasso a Neon, e depois para a doutora Cláudia Luna. Eu acho que é isso, a interseccionalidade agora é essa construção coletiva da gente, né? Essa coisa que está permeando tudo. Eu queria pensar mais 2 conceitos, assim, porque não sei quantos homens estão assistindo a gente, espero que tenhamos muitos, milhares de homens, sabe? Assim, toda essa gente que está num outro lugar. E aí pensar muitas vezes que tem uma confusão de conceitos, né? A gente fala de misoginia, mas precisamos falar de misandria, né? Precisamos falar de machismo, dessa misandria que é o ódio ao homem, essa coisa que vai dizer, não, o homem não presta, o homem não vale, é isso, é aquilo. Isso é misandria, tá, gente? Para ficar bem pontuado. Isso não é feminismo. Feminismo é uma luta por equidade. Em algum momento, até o feminismo pode compactuar com algumas coisas, quer dizer assim, olha, não tem muita solução porque essa questão de macho. Mas acho que a coisa mais importante quando você traz, Luan, é que a coisa mais nociva do machismo tem um nome. O produto de excelência do machismo se chama fodão. Aquele cara que vai
fuder tudo. Sabe aquele cara que eu sou a melhor em tudo? Eu vou dar conta de tudo, sabe? Eu vou sair com todas as mulheres, inclusive ficar melhor com a mulher do meu melhor amigo, porque é assim, porque eu sou esse cara. Eu sou o cara mais incrível, sabe? É exatamente isso que esses homens vão ter que discutir no machismo. É tão nocivo, que aí você não vai ter paz, porque você sempre vai ter que ser o melhor em tudo, a melhor grana, o melhor carro, a melhor aparência, as melhores mulheres, geralmente estabelecidas pela mídia, né? E aí eu tenho que dizer para você que, olha, a melhor mulher do mundo é casada com um cara branco, bem distante daqui, teve uma família de margarina, e não assume responsabilidade com uma série de questões. O nome dela, infelizmente, é Gisele. Não queria expor nenhuma mulher, mas essa é a mulher ideal, perfeita, que inclusive já passou numa passarela, naquele momento olímpico, dizendo esse é o ideal de beleza. Se você não corresponde com isso, e que é isso, é importante também essas outras mulheres que estão conduzidas, que eu não acho que é voluntário, assim, para ter esse ideal e que sentam nessa cadeira do ideal, passe a questionar esse ideal. É isso que a gente está falando, né? O que você faz com o seu privilégio? Você vai ter que ceder ele, vai ter que compreender ele, para falar assim, pera, eu tenho esse privilégio, eu estou aqui nessa cadeira de poder máximo, eu encontro, sabe? Eu vou pensar em mim, minimamente, que eu tenho um privilégio que é o único, que as pessoas nunca percebem, que é o privilégio. Eu sempre falo essa mesma coisa. Você sabe o que é privilégio? Você dá conta? Se eu falo que sou uma mulher negra, ameríndia, transgênera, de 51 anos, que passei pela ditadura, não tive infância, não tive adolescência, as pessoas falam, pô, mas eu tenho um privilégio gritante, as pessoas não enxergam. Privilégio que você não se dá conta mesmo. Eu tenho mobilidade. Isso é uma coisa de um privilégio sem dimensão, sabe? Privilégio é isso. As pessoas tentam confundir o tempo todo o privilégio com direito. Essa generalidade é esse privilégio que ninguém vai questionar a legitimidade do seu gênero, sabe? O que você faz? Eu sempre pergunto, quando os caras brancos falam para mim assim, mas você tem uma estagiária negra de favela? Não, ela não precisa saber ler e escrever, não. Ela só precisa estar estagiando com você. Sua obrigação é em pensar qual é o método educacional que vai ser útil para essa menina, que vai ser útil para essa mulher. A gente vai ter que radicalizar mesmo, dizer assim, olha, você não conhece essa estrutura, mas ela está minha assistente agora. O que você faz com essa assistente? Eu discuto todos os projetos. Sabe, é esse lugar que a gente tem que ocupar mesmo. Dizer que, para a misandria, que o melhor antídoto para o machismo ainda é o feminismo, que é uma busca por equidade. Ninguém está disputando um lugar de poder, porque esse lugar de poder é nosso também. É você que não deixa. A gente já está usando uma ferramenta para chegar lá. E que o feminismo tem resolvido muitas questões, principalmente LGBTQIA+. E esse feminismo interseccional, negro, esse feminismo que vai falar de ameríndios, de povos originários, sabe? Que vai falar de mulheridades, que tem muitas mulheres que não querem discutir esse feminismo, mas querem discutir a mulheridade, que antecede tantas outras coisas, né? Porque a gente não pode esquecer também que foi essa burguesia iluminista que codificou o gênero, né? Que também é essa burguesia posterior vitoriana que vai desenvolver o homossexualismo. Porque a gente fala de um Portugal, mas a gente também vai ter que enxergar uma Inglaterra que fez o que fez com a Índia, que fez o que fez negociando a gente com Portugal, e hoje senta, sabe? Agora a gente vai fazer vamos reconhecer a luta histórica, né? Agora, isso é muito significativo, né? O George Floyd cai e as estátuas caem também, né? A gente não conseguiu essa ação aqui no Brasil, né? Vamos tirar todas as estátuas. A gente está querendo, as nossas parlamentares estão pedindo que tenham mudança de nome de ruas, que tenham estátuas reconhecendo a luta do povo negro. Nós estamos nessa precariedade ainda, né? Nesse processo. E finalizando mesmo assim, meu máximo respeito a Maia, a Luanda, você, Luan. Meu máximo respeito a você, Cláudia Luna, porque, de verdade, todas as vezes que eu te vejo, eu lembro da máxima de Marielle. Eu sou porque nós somos. Isso não é um faz de conta. Eu sei que se eu precisar de você e falar assim, eu preciso descer agora na Praça da Sé para trocar ideia com a população de rua, você vai sem cara de nojo. Você vai impactada e desesperada. Por que está acontecendo? É isso que a gente quer quando a gente estabelece relações. Credibilidade. Que você confirme. E que você, de verdade... A gente começou o ano passado, e eu não vou esquecer isso. Ninguém larga a mão de ninguém. Esse era o jargão. Mas o meme vencedor foi
elas que lutem. E eu quero gente como a gente, que não sabe, que não é no gestual, de ninguém largar a mão de ninguém. É nesse comprometimento de ocupar essas cadeiras e falar assim, olha, por que essas outras mulheres não estão aqui na discussão? É isso, é que as pessoas com deficiência lutaram lá nos anos 80 e 90, no processo da Constituição, que é uma Constituição que a gente não vai esquecer, que também é um jogo perverso, que para a população negra, para a população LGBTQIA+, ficou bem distante, né? Ficou bem distante, lembrando também que não é aquela clássica frase da Sueli Carneiro, que ninguém entende muitas vezes, entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo uma mulher negra, que não importa qual é o espaço, eu sei as minhas condições, as minhas realidades, porque eu tenho que lembrar que foi no governo do Fernando Henrique que mais demarcou terras indígenas. E nas outras gestões, quase foi um deixa para lá, né? Isso é uma coisa que a gente que vai estar sempre ali pontuando, porque é isso. Os povos indígenas não chegam aqui, chegam por Maia, que é uma descendente, mas a gente vai defender o direito da existência de todas as vidas. Meu máximo respeito. E aqui na pessoa da Cláudia Lu, na OAB, que tem sido revolucionário em todos os processos, também queria dar um beijo para a Priscila Pâmela, da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, que eu faço parte, para a Marina Ganzaroli, que eu acho que é a sapatão mais gostosa que eu gosto no mundo ultimamente. Luanda não precisa se cortar, porque Marinão é babado, molho é Marinão. Vamos divulgar isso aí, porque é revolucionário. E também a Maria Silva, na questão racial, assim, tipo, essa é a OAB que talvez seja o marco do antes e depois das OABs em São Paulo. Vai ser meu máximo respeito a essa construção de humanidade, que é isso que a gente tem feito. Muito obrigado, Neon. Eu aproveito esse momento também para agradecer a doutora Maria Silvia e a doutora Amarilis Costa, a Rafaela, a Paula Brito, pelas oportunidades. Também agradeço a nossa ilustre presidenta, Marina Ganzaroli. Desde 2019, a gente vem lutando, a gente vem fazendo o nosso jogo coletivo. E quando a gente pensa no privilégio, acho que eu tenho o privilégio de estar vivo e de estar vivendo nos espaços e no tempo que todos vocês, que todas vocês, que todos vocês. E é muito gratificante estar vivo em 2020, num ano em que muitas pessoas negras e LGBTs estão morrendo. Eu fiz um pedido via Lei de Acesso à Informação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E o Sudeste brasileiro é o que tem mais negligenciado, negado direitos à população LGBT neste ano de 2020, tanto quanto os outros anos. Neste ano em que as pessoas não estão saindo para as ruas, ou que já estão, né? Mas se a gente pensar que não deveriam estar saindo para as ruas, mulheres e população LGBT estão tendo de conviver com seus algozes, estão tendo de conviver com pessoas que estão violando seus corpos. E os números, por mais que sejam minorizados, eles são números que nos aterrorizam. E o Sudeste brasileiro está violando direitos, violando corpos, violando sexualidades e sexos. E então é um privilégio eu, neste momento, na cobertura em que eu estou, assim, né, aqui dentro de um apartamento, sozinho, sem ter que me preocupar se alguém vai me perturbar durante a noite, na minha possibilidade de sono. É muito gratificante poder viver esse momento, estar aqui com vocês de novo. Neon, que eu já vi inúmeras vezes, Maia, que até um tempo atrás a gente esteve junto, a doutora Cláudia. E, enfim, eu fico bastante emocionado também. Eu estou até sentindo uma onda de calor, que é isso. A nossa troca, o nosso conhecimento, a gente está lutando aqui contra o epistemicídio negro, o epistemicídio indígena. E toda essa troca de conhecimento, toda essa vivência de conhecimento me dá um calor no corpo. E é uma coisa muito boa. Então, para finalizar, nosso último momento, tenho que
celebrar esse momento com vocês. Eu passo a palavra para finalizar de fato para a doutora Cláudia Luna. Microfone fechado. Está sem áudio. Olha, eu acho que diante desse Abayomi, que em Yorubá significa encontro precioso, presente precioso, eu só tenho que manifestar, além do meu afeto, a minha gratidão. A minha gratidão a Maia Aguilera, a Paula, a Neon, a Luan, a Luanda, a todos os funcionários aqui que estiveram conosco, Danila, Tiago, Isabela, enfim, a cada uma das pessoas que estiveram aqui presentes, doutora Graça, e dizer que a gente continua, não é? A gente continua, como diria Conceição Evaristo. Eles prometeram que iam nos matar, mas esqueceram que nós somos sementes, que a gente continue sendo semente, se espalhando por aí, se multiplicando, trazendo afeto onde quer que a gente vá, mas com certeza lembrando que afeto é revolucionário. E a gente vai fazer essa revolução com muito afeto. E se a revolução chegar, a gente sabe de onde ela vem, né? A revolução é uma mulher preta e periférica. E nós estamos aqui, todas, né? Pretes e periféricos fazendo essa revolução, mas com muito amor, abalando as estruturas, de Bangu a Paris, em todo lugar, né? Gente, gratidão imensa. E vamos nos cuidar, não é? Para que a gente continue sendo existência, resistência e nos ressignificando sempre. Gratidão, um salve para as nossas queridas presidentas Maria Silvia Oliveira e para a nossa querida Marilis Costa e para todas e todos. Obrigada, obrigada mesmo. Estamos juntos. Muito obrigado, gente. Nós terminamos por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo Novembro Negro. Ano que vem a gente está aí. Obrigada. A gente